Existem coisas que nós não conseguimos compreender. Fatos incríveis, fantásticos, extraordinários, sobrenaturais. Coisas que estão além da imaginação. Você pode se tornar membro do canal e receber alguns benefícios, como acesso antecipado aos relatos e ter o seu nome aqui na abertura. Então veja a possibilidade de se tornar membro e ajudar o canal a crescer. Chegou no canal por uma indicação do YouTube? Aproveite, se inscreva e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E se puder, indique o canal para quem você acredita que gosta desse tipo de conteúdo. Aqui no canal Relatos do Além, eu sou apenas o interlocutor das histórias enviadas para nós, mas vocês decidem se acreditam nelas ou não. Clique em curtir e compartilhem em suas redes sociais. Relato: lobisomem rodeando minha casa em Fortaleza, no Ceará. Olá, anfitrião. Me chamo Manuel e sou de Fortaleza. O relato que vou contar aqui aconteceu comigo já fazem alguns anos. Muitos podem duvidar do que eu vou contar, mas não tem problema. Só eu sei o que eu vi. Enfim, foi assim. Depois de um dia cansativo de trabalho, enfim, consegui chegar em casa. Naquele dia eu tive que fazer hora extra, então acabei chegando em casa bem tarde. Porém, eu esqueci de avisar a minha esposa, que me trouxe problemas assim que entrei pela porta. Já era quase meia-noite. A minha esposa estava muito brava por eu não ter avisado que chegaria mais tarde. Mas eu estava tão cansado, anfitrião, que procurei ignorar tudo aquilo. Então, para não discutir, eu fui para a sala assistir TV enquanto ela foi se deitar no quarto. Eu já estava quase pegando no sono no sofá quando algo me chamou a atenção do lado de fora da casa. Eu olhei no relógio e já passava da 1h da manhã. Foi nessa hora que eu comecei a escutar os meus 2 cachorros latirem ferozmente e sem parar. Não era muito comum essa reação deles à noite. Sempre foram bem quietos. Naquele momento, eu ainda estava sentado no sofá, atento aos barulhos. Isso eu reparei que outros cachorros da rua também começaram a ficar muito agitados e latindo bem alto. Anfitrião, eu moro em um conjunto habitacional relativamente novo. Portanto, conheço quase todos os moradores e as ruas. Eu sabia que aquilo era bem estranho. Em dado momento, aquela barulheira começou a incomodar muito. Nisso eu levantei e fui até a janela para gritar, mandando os cachorros ficarem quietos, pois logo estariam acordando a vizinhança inteira. Normalmente eles obedecem quando eu mando ficar quietos, mas naquela noite eles sequer olharam na minha janela. Continuaram latindo em direção a uma parte escura da rua, sem dar bola para minha presença. Na janela do meu quarto, eu tenho uma visão privilegiada da rua. Dá para ver o início do conjunto até a rua principal. Me lembro que naquela noite, a rua estava bem clara, sendo iluminada principalmente pela lua, que naquela noite estava cheia e forte. Como os cachorros não paravam de latir e berrar, eu fui até o quarto em silêncio para não acordar a minha irritada esposa e fui até a janela para ver o que diabos estava deixando os bichos tão agitados. Fiquei olhando em volta para ver se havia alguma pessoa encostada no muro ou passando pela rua, mas nada. Anfitrião, tem 2 árvores que ficam bem em frente à minha casa. Nesse ponto tem pouca iluminação por conta delas. Naquele momento, eu reparei que os cachorros estavam latindo exatamente para aquele local. Eu parei e fixei o olhar bem naquele ponto. Estava difícil de ver alguma coisa. Até pela distância da casa e a pouca luz,
isso dificultava que eu visse qualquer movimento ou pessoa encostada ali. Se passaram alguns minutos comigo parado na janela e procurando qualquer sinal de movimentação, mas até aquele momento não havia nada e nem ninguém. E os cachorros latindo sem parar, eles pareciam extremamente nervosos. Eu já estava quase fechando a janela e a cortina, quando do nada eu percebi uma movimentação rápida vindo de trás de uma das árvores. Eu me virei novamente e voltei a fixar a visão. Foi aí que eu pude ver aquela coisa. Naquele momento eu arregalei os olhos ao perceber aquela criatura que parecia humanoide, mas posso afirmar que não era uma pessoa qualquer. Aquela coisa era meio corcunda e andava sobre as duas pernas como um homem. Ela se movia de forma lenta, como se estivesse arrastando a perna, que do meu ponto de vista parecia meio torta, quebrada. Eu vi aquela criatura ir se movendo até chegar perto de um poste que ficava na esquerda do muro da minha casa. Foi aí que enfim aquela coisa foi iluminada pela luz. Eu entrei em choque com a confirmação que aquela coisa estava longe de ser humana. A criatura estava com pedaços de roupa rasgadas presa ao seu corpo coberto de pelos escuros. Em um certo momento, aquela coisa ficou meio agitada, como se estivesse procurando algo. Foi aí que, do nada, ela se virou em direção à minha casa e fixou o olhar em mim. Olha, eu não sei como eu consegui ficar em pé naquele momento. De onde eu estava, não deu para ver detalhadamente, mas pude ver que as suas feições eram completamente deformadas. Uma mistura macabra de homem e animal. Eu fiquei calado, sem reação alguma, mas parece que a minha presença incomodou a criatura. Porém, eu estava protegido por um muro bem alto e grades na janela. Nisso, a criatura se virou e foi andando de forma meio desengonçada até o final da rua e sumindo em um terreno baldio que tinha por lá. Assim que ele saiu do meu ponto de vista, todos os cachorros sossegaram, ficaram quietos, quase que na mesma hora. Eu apenas fiquei parado mais alguns minutos, tentando entender o que havia visto. Confesso que foi uma noite difícil. Eu não consegui pregar os olhos, tentando entender o que eu vi e o que era aquela coisa. Enfim, esse é o meu relato. Naquela noite, eu vi algo inexplicável. Eu não sei o que poderia ser aquela criatura, mas vendo vários relatos por aí, tenho a impressão que aquilo poderia ser um lobisomem. Eu não vi mais aquela coisa na região depois daquela madrugada. Uma noite que me fez acreditar que existem coisas além da imaginação. Relato: meu avô descobriu o Covil da Fera no interior de São Paulo, narrado por Cícero Augusto. Olá, Cícero e anfitrião, tudo bem por aí? Eu me chamo Vanderlei, tenho 41 anos e moro na cidade de São Paulo. Esse caso que eu vou compartilhar foi contado pelo meu avô, que na ocasião morava no interior do estado. Ele alega ter visto uma coisa que nunca soube explicar. Enfim, vamos lá. Isso já faz algumas décadas. Na época, meu avô trabalhava na roça. Só que na região estava havendo uma certa dificuldade para achar serviço. Conversando com alguns colegas, ficou sabendo através de vizinhos que havia um sitiante na região precisando de um caseiro para trabalhar.
Meu avô nem pensou. Como estava precisando muito de trabalho, e ele não era o único, havia muitas pessoas sem serviço, ele foi no mesmo dia até aquele sítio para ver se conseguia a colocação. Cícero, chegando lá, ele chamou na porteira, bateu palmas, mas ninguém apareceu a princípio. Tudo bem silencioso, bem tranquilo, até demais. Então ele resolveu atravessar a porteira e seguiu em direção à casa que ficava a alguns metros à frente. Segundo meu avô, teria que andar uns 200 metros até chegar lá. Ele foi andando, olhando em volta, tudo muito vazio, alguns animais no pasto, poucas plantações, e ele até se animou, pois parecia se tratar de um serviço bem tranquilo. Bastava saber quanto seria o salário. Andando mais um pouco, ele notou um portãozinho que estava aberto, e esse portão dava para o quintal da casa. Ele olhou em volta e resolveu entrar, chegando em frente à casa. Quando foi chegando, tomou um susto ao ver um homem saindo pela porta. O sujeito estava vestido todo de preto. Segundo meu avô, parecia que estava indo para um velório. Na hora ele ficou meio desconfiado, pois aquele homem era bem estranho. Além da roupa, ele também usava um chapéu que cobria boa parte do rosto. De onde meu avô estava, não dava para ver os seus olhos. O homem apareceu perguntando o que meu avô queria lá, pois não era permitido a entrada de qualquer pessoa na propriedade. Na hora, o meu avô ficou meio sem jeito. Pediu desculpas por ter entrado sem avisar e falou em seguida que veio atrás do serviço de caseiro. Falou que tentou chamar no portão, bateu palmas na porteira, mas ninguém apareceu e por isso foi entrando. Meu avô conta que já estava meio arrependido de ter ido naquele lugar. Então ele pediu novamente desculpas por ter incomodado e falou que iria embora. Nessa hora, o dono do sítio levantou a cabeça e mandou o meu avô esperar. Ele conta que nunca esqueceu a voz do sujeito. Era muito grave. Em seguida, ele falou que já estava por lá, poderia ficar com o emprego e já começaria naquele mesmo dia. Meu avô ficou meio sem jeito, pois ele nem perguntou seu nome, mas acabou aceitando. Eles acertaram então o valor do salário, que para a época não era ruim, e ele já começou a trabalhar. Essa decisão o marcou pelo resto da sua vida, Cícero. Enfim, o dono do sítio chamou para mostrar a propriedade e dar as tarefas que o meu avô teria que cumprir durante o dia por lá. Entre elas, ele teria que fazer a limpeza dos chalés, além de alimentar os animais, alguns cabritos, porcos, galinhas. Então, o homem falou com um tom meio sombrio que tinha um dos chalés que o meu avô não poderia ir de jeito nenhum. Era um que ficava mais afastado das outras construções, perto de um riacho que atravessava a propriedade. O homem foi enfático em dizer para o meu avô não ir até lá, sem dar mais explicações. Claro que o meu avô concordou, mas segundo ele, ficou bem encucado com aquilo. Mas deixou para lá e começou a fazer os seus afazeres. O tempo foi passando, já estava perto de anoitecer, quando ele terminou as tarefas daquele dia. Já era tarde, umas 6:30 da tarde, quando ele se retirou e foi até o chalé que era reservado para os empregados do sítio. Já exausto, tomou um banho, jantou e foi se deitar para dormir, pois teria que levantar cedo para recomeçar o trabalho. Cícero, quando era por volta da meia-noite, meu avô conta que acordou do nada, escutando um barulho muito forte. Se levantou, foi até a janela e percebeu que o som vinha daquele chalé mais retirado. Como meu avô já estava desconfiado e era muito curioso, colocou a bota no pé e saiu sorrateiramente para ver o que estava acontecendo. Ele não queria que o dono visse ele, então foi seguindo por meio do mato abaixado. Quando chegou a uns 30 metros do chalé, começou a sentir um cheiro muito estranho, um fedor de podre que tomou seu nariz.
Meu avô então começou a estranhar ainda mais aquela situação, mas foi andando devagar e observando tudo em volta. Estava tudo muito calmo, silencioso, até mais do que o normal para um lugar com animais. Quando se aproximou do chalé, percebeu uma luz fraca, como se fosse de velas. Então foi até uma fresta que havia numa janela coberta por cortinas e olhou para dentro. Foi aí que ele arregalou os olhos de pavor. Lá dentro estava o dono do sítio. Ele estava abaixado no chão, como um animal, e se contorcia de dor, se debatia no chão. As suas feições estavam deformadas e os seus olhos não pareciam mais humanos. Tinha um tom avermelhado. Aquela visão foi apavorante e surreal para o meu avô, que até aquele momento não estava entendendo nada. Mas quando ele viu o som de ossos estralando, como se estivessem sendo quebrados, acabou se afastando da janela e tropeçou num pedaço de madeira no chão e caiu sentado, fazendo barulho. Na hora se apavorou, levantou rapidamente e saiu correndo de volta para o chalé. Mas no meio do caminho começou a ouvir grunhidos vindos atrás dele. Olhando em volta, pôde ver que havia alguma coisa o seguindo por dentro do mato em volta. Meu avô ficou desesperado. Acelerou ainda mais para entrar no chalé. Quando enfim conseguiu entrar, trancou a porta e sentou no chão, tentando respirar um pouco. Já estava quase se sentindo aliviado, quando de repente sentiu um impacto na porta. Alguma coisa estava batendo com muita força do lado de fora, tentando derrubar a porta. Meu avô conta que apenas ficou encostado, tentando manter a porta em pé, sentindo cada impacto que empurrava para frente. Então, do nada, tudo silenciou. Meu avô ouviu passos dando a volta no chalé. Ele foi acompanhando com os olhos, até que do outro lado surgiu aquela coisa na janela, o encarando com aqueles olhos vermelhos diabólicos. A criatura o encarou por uns 20 segundos e em seguida saiu correndo. Deu para ouvir as passadas se afastando do chalé. Meu avô caiu no chão, sentado de olhos arregalados, sem entender o que tinha visto. Ele nem pensou muito. Assim que os primeiros raios de sol começaram a entrar pela janela, ele pegou as coisas e foi embora. Nem pegou o pagamento do primeiro dia. Nunca mais pisou naquelas terras novamente. Bom, Cícero, esse é o relato que meu avô contou durante muitos anos. Ele hoje já é falecido, deixando muitas saudades. Mas deixou como legado essa história que eu já passei para os meus filhos e espero que eles façam o mesmo com os meus netos. Uma coisa é certa, o sobrenatural está por aí, esperando para ser descoberto. Não duvidem que existem coisas além da imaginação. Você gosta das histórias de lobisomens contadas pelo canal? Então considere levar para casa o livro dos Relatos da Fera. O livro está à venda nas melhores lojas online. Link na descrição e no comentário fixado. O que vocês acharam? Deixe seus comentários. É importante saber o que vocês estão achando das histórias narradas aqui no canal. E claro, cliquem em curtir e não deixem de compartilhar os vídeos. Assim mais pessoas vão conhecer o canal e vamos crescer e fazer com que o conteúdo melhore cada vez mais. E se você chegou aqui no canal por alguma indicação do YouTube, aproveite, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Até mais. Gostou do vídeo? Então veja mais histórias além da imaginação nessas recomendações na tela.